Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mergulharmos juntos no Evangelho. Michele e eu vamos, a partir de hoje, toda segunda, quarta e sexta. Na verdade, estamos retornando, né? Essa não é a primeira meditação, nós já fizemos 7. Inclusive, se você está acompanhando essa série, Mergulhando no Evangelho, pela primeira vez, volte um pouquinho, tire alguns dias aí, essa semana, para você assistir, né, acompanhar as 7 primeiras meditações e assim você seguir conosco. Agora não vamos parar mais, né? Vamos aí até quando o Espírito Santo tocar, até o final, né? Nós vamos juntos no Mateus, Marcos, Lucas, João, e acredito que até o final do ano, não sei exatamente até quando vamos, se um pouco antes do final do ano, se vamos virar o ano, se vamos para 2023. O fato é que nós vamos mergulhar no Evangelho e não tem coisa melhor. Vamos aprender, Michele, as boas novas, vamos juntos aqui meditar nas palavras de Jesus, vamos entender mais a sua mente e o objetivo, quase derrubei aqui o tablet, e o objetivo é cada vez mais, esse é o grande objetivo, com essas meditações, você, eu e todos que estão conosco aqui, sermos parecidos com Jesus, né? É verdade, porque agora sim a gente vai mergulhar nos ensinamentos, no exemplo que ele deixou, né? E isso tudo vai nos moldando, vai nos limpando, vai nos amadurecendo espiritualmente e nos deixa preparado para, de fato, cumprir a missão dele, né? Do ide, ser testemunha e realmente pregar o evangelho não só de boca, mas com a própria vida, né? Perfeito, é isso aí. Sermos preparados, capacitados pela palavra e pelo Espírito da palavra, pelo Espírito Santo. Então, inclusive, eu quero, nesse retorno, né, à série, fazer uma oração. Vou pedir a Michele para fazer uma breve oração, para que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que ele realmente se aposse de nós com sabedoria, com seu amor, com sua graça, com seu poder, e use nossa boca para falar, né, da palavra, do evangelho dele, para explicar, que ele nos dê sabedoria para explicar, ilumine o seu entendimento para absolver, entender, guardar e nos dê forças para colocarmos em prática, que é o principal. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus, nós unimos a nossa fé junto com essa pessoa, meu Deus, que tomou essa decisão tão importante, meu Pai, de mergulhar no teu Evangelho, nas boas novas, e que o Senhor venha a cada meditação nos capacitar, abrir o nosso entendimento, a nossa mente, revelar, meu Pai, aquilo que estava em oculto para essa pessoa, que até hoje, de repente, ela não teve o entendimento ainda correto da tua palavra, mas que através desses estudos, dessa meditação, dessas pesquisas, no qual nós estamos aqui sendo criteriosos para buscar a verdade de fato. Então, que o Senhor venha fazer com que haja essa mudança, essa transformação no interior de cada um de nós, dia após dia, quando nós estivermos, meu Pai, abrindo a Tua palavra para nos alimentarmos, para crescermos e evoluirmos espiritualmente, para, como o Marcelo falou, estarmos capacitados para toda a Tua obra, para a Tua vontade, para estarmos inclusos nos Teus planos. Então, é isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. É isso aí. Graças a Deus. Vamos em frente. Bem, nesse 8º episódio, nessa 8ª meditação, nós vamos falar um pouco do contexto de Mateus. Na próxima, vamos entrar já no capítulo 1 e vamos estudar juntos, mergulhar na genealogia de Jesus, que é muito importante. Vocês vão entender que tem muita gente que passa. Por exemplo, essas duas coisas que nós vamos fazer, muitas pessoas pulam.
Tipo, para que ver o contexto? Vamos logo ler o capítulo 1, vamos logo. E não é interessante isso. Se a gente está fazendo um mergulho, tudo bem, não é um curso, não estamos num curso de teologia, não estamos num curso avançado, estamos estudando a simplicidade do Evangelho, queremos ser profundos, mas sem abrir mão da simplicidade. Tudo bem, mas a gente tem sempre que analisar o contexto. A gente não pode abrir mão do contexto, do que, no caso de Mateus, para quem escreveu? Quem era Mateus? Com quem ele estava falando? Qual é como nós, na sétima meditação, se eu não me engano, sexta ou sétima, qual é o gênero literário? Então, tudo isso é o contexto. Assim como quando nós lermos, né, sempre quando lemos a Bíblia, devemos analisar todo o capítulo. Os versículos que vêm antes daquele que estamos lendo, o capítulo anterior, o capítulo seguinte, os versículos que vêm depois. Isso é contexto, porque a maioria, ou melhor, todos os ensinos que existem errados, Michele, doutrinas erradas, humanas, inventadas, criadas pelos homens, doutrinas que não são bíblicas, ensinos errados, heresias, vem justamente, a maioria vem de versículos isolados. A maioria, ou todos, vem de versículos isolados. Se pega um versículo, sem a análise do contexto, ali se tem uma interpretação errada, e aí eu não vou nem entrar no mérito aqui se tem um grupo que faz isso, um grupo de pregadores que fazem isso com má intenção mesmo, e outros realmente porque não aprenderam, né, a interpretar, não aprenderam essa questão que a gente está aqui falando do contexto. Portanto, se anuncia, se ensina, se cria doutrinas a partir do versículo isolado. E aí que é um grande problema que está acontecendo hoje, né? É importante. Aliás, hoje não, isso já tem não, tempo. Exatamente. Mas está cada vez pior. É importante ressaltar isso e a gente entender que a mensagem é uma só. Porque, às vezes, pode acontecer de pessoas, como o Marcelo falou, pegar esse versículo isolado e falar, eu tive uma inspiração. E aí ela fala como se ela tivesse recebido uma revelação do alto que não foi descoberta há 2000 anos, né? Que já passamos aí na história da igreja, do cristianismo. Então, por isso que a gente precisa entender a história, o contexto, saber entender e compreender, interpretar da melhor maneira qual que é a mensagem que está ali sendo passada, que é uma só. Não existem várias, né? De acordo com cada cabeça, né? Porque se for por cada cabeça é uma sentença. Então, a gente precisa estar num só propósito, numa só mente, num só espírito e identificar a mensagem principal, né? É isso aí. Que isso que nós estamos falando aqui fique como um conselho para a vida toda. Sempre dê valor, seja criterioso com respeito ao contexto. Não vá por versículos isolados, não, tá bom? Bem, vamos então começar aqui pelo autor, né? A autoria do livro de Mateus. Quem foi o autor? Aparece aí na tela, vamos ler juntos. Vou pedir para a Michele ler. Quem é o autor? O autor é anônimo. O autor não se identificou no texto. Papias, bispo de Herápolis, um dos pais apostólicos, em 125 anos depois de Cristo, atribuiu o primeiro evangelho ao apóstolo Mateus. Os estudiosos se dividem quanto a isso. Porém, existem vários manuscritos antigos que atribuem a Mateus pela história e pela tradição. É exatamente isso. Não dá para a gente cravar aqui que foi Mateus. Mas é complicado também se alguém cravar dizendo que não foi. Então fica aí essa probabilidade por uma questão histórica, por uma questão, como nós lemos, de tradição, que o autor desse evangelho de Mateus foi o próprio, né? Exatamente. E são evidências, né, que ficaram registradas ao longo da história e que foram, digamos assim, registradas para que essas informações não se perdessem. Então, após a morte, né,
ou o período final, onde os apóstolos, né, de Cristo, que presenciaram ali, vivenciaram, que foram testemunhas oculares da vinda de Jesus aqui na Terra, da passagem dele por aqui. Então, os primeiros pais da igreja, né, que foram denominados assim, que foram sucessores, digamos assim, dos apóstolos, né, de Pedro, de Paulo, de João. Então, ali eles atribuíram essas informações e ali foram passando, através dos manuscritos, os copistas ali passando de geração em geração. Porém, não temos o manuscrito original, né, aquele pelo qual foi Mateus que escreveu. Não, esse não existe mais, mas como o papiro, né, a gente estudou sobre isso, o papiro era algo que não durava muitos anos, com o tempo ele ia se desfazendo por si mesmo, e não é como o nosso papel de hoje. Então, conforme aquele papiro ia se desfazendo, outros copistas iam ali escrevendo, né? Então, não se tem uma prova evidente, né, de que foi Mateus, mas a história, a tradição da igreja, como o Marcelo falou, afirma e acredita, né, que seja ele. Exato. Agora, vamos saber um pouco de quem foi Mateus. Quem foi esse discípulo? Vamos ler juntos. Foi um cobrador de impostos, publicano. Mateus, capítulo 9, tem dois versículos que nós vamos ler juntos aqui, do 9 ao 10, que são interessantíssimos. Diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Se você quiser tirar um print desse versículo, anotar, versículo 9 e 10, pecadores tomam lugar à mesa com Jesus, né? Esses cobradores de impostos, que no Império Romano eram chamados de publicanos, eram como se fosse um político corrupto nos dias de hoje. Eles eram judeus, podiam ser romanos também, mas eles eram uma classe, né, um grupo de judeus que cobravam impostos dos judeus. Então, os judeus consideravam essa classe de irmãos como traidores, né? Estão cobrando impostos de nós mesmos. Isso é bom a gente ressaltar aqui para que entendamos que Mateus era uma pessoa a qual muitas outras tinham raiva. Era alguém, como eu disse, trazendo para os dias de hoje, como se fosse um político corrupto. Mas a gente vai ver na próxima meditação a genealogia de Jesus. A Michele vai falar um pouco mais sobre as mulheres que fazem parte da genealogia. Eu vou falar dos homens, e aí vocês vão ver a cambada que fazia parte da genealogia, né? Como diz o pastor Zé Bruno, as tranqueiras, as pessoas complicadíssimas. Isso só mostra, a gente vai falar mais na próxima meditação, o quão maravilhosa é a graça de Deus. Ele não escolheu, Jesus não escolheu pessoas ideais, né? Pessoas perfeitas, isso não existe. Não escolheu pessoas super capacitadas, não foi isso não. A escolha foi mesmo na misericórdia, na graça, bem, fez parte de um plano divino, e Mateus não era alguém que Jesus olhou e falou: nossa, esse rapaz é muito bom, honesto, íntegro, então esse vai ser meu discípulo. Não é isso não. Portanto, isso fica uma lição, né, que a gente vai estudar mais na próxima meditação, de humildade, de que nós não merecemos. Aí a gente já começa a ver, não entrando ainda no texto, mas só de analisar o contexto do texto, a gente já vê claramente a graça de Jesus. Da mesma forma que ele escolheu a Michele, o Marcelo e as pessoas que nos acompanham. A gente não merecia, a gente não era capacitado,
a capacidade não foi o critério usado para sermos escolhidos, né? Foi pela misericórdia, assim foi com Mateus e os demais discípulos também, né? É verdade. Cada um ali tem a sua história, né? As suas marcas, o Seu seu passado. Falamos juntos. Né? Mas Jesus limpou, lavou, e com certeza Mateus era um homem muito grato a Jesus, né? Muito grato. E ele teve essa iniciativa ali, ele viu essa importância de deixar registrado, né, esses acontecimentos. É isso aí. Na próxima tela, quando foi escrito o livro de Mateus? Vamos ler juntos aí, ó. O Evangelho de Mateus é citado por Inácio de Antioquia no início do século II. O consenso contemporâneo fica entre 80 e 100 depois de Cristo. Entretanto, uma data mais próxima de Marcos e antes da destruição de Jerusalém, em 70 anos depois de Cristo, ou seja, a década de 60 é a mais provável. Bem, são probabilidades, né? Como Michele falou, nós só temos manuscritos, então não podemos cravar também uma data. Há quem diga até que foi menos, foi 20 ou 30 anos depois de Cristo. Então, quando a gente vai procurar e buscar o período, há especulações, né? Sim. Então variam de acordo com os estudos de cada, né, localidade ou grupo de estudiosos, enfim, há essa oscilação, né? Exatamente. Então, assim como nós falamos com respeito ao autor, também, da mesma forma, com respeito à data. Agora, para quem foi escrito o Evangelho de Mateus? Principalmente para os judeus. Mas o texto também alerta os discípulos a espalharem o Evangelho a todas as nações. Leia, Michele, o versículo 18, 19 e 20. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade do céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus, capítulo 28, e esses foram os versículos 18, 19 e 20. É isso aí. Mateus é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. Mateus, nós vemos no livro de Mateus claramente que ele fala com os judeus, e a gente vai ver agora na próxima tela, o objetivo, justamente para anunciar, para dizer para os judeus, olha, o Messias que nós aguardávamos, o Messias que vocês estão aguardando, ele veio. Ele veio, ele esteve entre nós. Ele morreu e ressuscitou e enviou o seu Espírito. Ele está entre nós, ele pode estar dentro de vocês. Não fique mais esperando por quem já veio, por quem está entre nós, por quem pode habitar dentro de você. Como se ele estivesse dizendo isso. Essa é a mensagem, essa é a essência do Evangelho. Então, ele escreveu para, inclusive, estudos dizem que o livro de Marcos, muitos estudiosos afirmam que o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, veio antes do Evangelho de Mateus. Porém, o Evangelho de Mateus vem como primeiro justamente porque ele, como mais do que os demais, faz essa conexão com o Antigo Testamento, tendo como público-alvo o povo judeu. Qual é o estilo literário? Aparece aí na tela, como se fosse um boletim jornalístico. Não é simplesmente uma história escrita, mas é como se fosse um jornalista dando notícia do que aconteceu. Ele vai falar do que ouviu, viu, presenciou e investigou com outros discípulos. Foi o que a Michele falou no início, né? Marcos foca muito no que Jesus fez. Depois nós vamos chegar em Marcos. Mateus já foca bastante no que Jesus falou. E tem os sermões, né? Ele organiza. Em Lucas também tem, mas em Mateus esse sermão ele é mais profundo e ele organiza de uma forma sistemática. Então nós vamos ler juntos aqui sermões maravilhosos. Mateus, todos os capítulos, todo o Evangelho
mas eu vou abrir um parênteses aqui e ressaltar Mateus 5, 6 e 7 são maravilhosos demais. E já nós vamos mergulhar juntos nesses capítulos. Qual é o objetivo do escrito de Mateus? Vamos ler juntos aí. Vou pedir a Michele para ler o primeiro e o segundo. Mostrar aos judeus que Jesus é o Messias prometido. Isso, esse já falamos, né? Nem vou comentar muito. Segundo, o novo Abraão, novo Moisés da linhagem de Davi. Ele quer mostrar, por exemplo, que Moisés estava apontando para Jesus, o novo libertador. Isso é muito forte. Anotem isso. Tira um print disso aí. Ele relata Jesus indo para o Egito, sendo batizado, é uma referência ao Mar Vermelho. Depois ele fica 40 dias no deserto, em seguida sobe o monte, dá o sermão da montanha, que nós acabamos de falar, dando uma nova lei, né? Novas tábuas, agora na mente e no coração. Há um paralelo, não sei se posso dizer assim, há uma semelhança, uma relação que é muito interessante de Moisés com Jesus, né? O deserto, os 40 dias, a subida no monte. A Moisés, Deus deu a lei, a Jesus, ali no monte, ele também ensina e dá a lei messiânica, né? Ele traz um novo sentido, um sentido completo para a lei. E nós falamos também na live, isso no Monte Sinai aconteceu 40 dias depois da Páscoa. Jesus também, o Pentecostes, quer dizer, a nova aliança, ela se testifica, se confirma também 40 dias depois da Páscoa. 3.000 homens, a gente até estava explicando numa live que fizemos, a lei mata. Muita gente interpreta esse versículo, né? Isolado. Olha aí o problema do versículo isolado. Mais para frente, nós vamos falar bastante sobre isso. A letra mata, mas o espírito vivifica. A letra, muitos interpretam esse versículo como se estudar muito, se aprofundar, mergulhar, matar-se. Mergulhar liberta, conhecer conhecimento, muito conhecimento, quanto mais conhecimento, melhor. Isso nos liberta, inclusive nos liberta de manipulações, de ensinamentos errados, de doutrinas erradas, heresias, enfim, nos liberta de tudo. A verdade liberta, né? Sobretudo a prática dela. Então, essa passagem não fala sobre, no sentido de estudo, fala da lei. Que a lei, realmente, ela teve o seu papel educacional, ela foi importante, mas ela foi ineficaz, né? Inclusive, a lei mata. Porque naquele dia que Moisés recebeu do Sinai, desceu com as tábuas, quando ele viu que o povo já estava transgredindo leis que ele acabara de receber. Mas ele não veio no tempo que o povo esperava, o povo achou que estava demorando, e, enfim, se rebelou. Você deve conhecer, depois você medita nisso lá. Então ele quebra ali, como se fosse a primeira Bíblia, né? Ele quebra as tábuas, e aí houve uma tragédia, né? Houve um momento ali de muitas mortes, foram 3.000 homens, 3.000 pessoas que foram mortas. E aí você, olha como que tudo isso aponta para Jesus. 3.000 pessoas foram batizadas. Ali também, após 40 dias na Páscoa, no mesmo 40 dias depois da Páscoa que Moisés recebeu a lei no Monte Sinai. E aí você estava comentando antes desse vídeo, iniciarmos o vídeo, sobre o nascimento de Moisés e o nascimento de Jesus. Faraó via o crescimento do povo de Israel como ameaça, né? Então, na época, ele deu uma ordem de matar todos os meninos, né? Bebês. E Moisés, ali pelo plano de Deus, escapuliu, né? Foi salvo, foi preservado. E com Jesus a mesma coisa, né? Ele conseguiu escapar, Deus enviou um anjo e guiou ele para fora da cidade, enfim, eles foram livres, né? O plano de Deus nunca pode ser frustrado. Não pode, muita semelhança, né? Forte isso, muito forte isso. O plano de Deus não pode ser frustrado. Você está no plano de Deus, você é plano de Deus, não tem ninguém, nada que possa frustrar. Bem, terceiro
terceiro ponto do que nós estamos falando, o objetivo do escrito de Mateus, Jesus é Emanuel, o Filho de Deus, nascido de uma virgem. Mateus está dizendo isso para os judeus, que cumpre as profecias, as promessas do Antigo Testamento. Ele apresenta Jesus como um rei. Por isso que ele fala tanto do reino dos céus, o reinado de Jesus. Detalhe, como ele está escrevendo para judeus, para não agredi-los, né? Para que a escrita, né, não os agredisse, ele usa muito o termo reino dos céus e não reino de Deus, como os outros evangelhos vão usar. Mas Mateus fala reino dos céus. Por que isso? Os judeus, por causa da lei, não falavam o nome de Deus. Eles eram contra que o nome de Deus fosse falado em vão. Então, Mateus, sabiamente, usa o termo reino dos céus. São detalhes, né? É importante, vamos encerrar aqui. Mas são a mesma coisa. Mesma coisa. Há quem diga que haja diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus. Mas é simplesmente uma colocação, uma linguagem diferente. Exato. É o mesmo, né? E um detalhe, essa meditação, eu vou encerrá-la aqui dizendo o seguinte: o livro de Mateus nos dá essa lição, e nós falamos isso em algumas meditações passadas, mas vale ressaltar, nós precisamos ler toda a Bíblia com as lentes do Evangelho. Nós precisamos entender que profetas, reis, que o Antigo Testamento, a própria lei, apontava para Jesus. Tudo apontava. A gente acabou de falar aqui de Moisés. Olha quanta semelhança. Isso já apontava para o Messias que viria. Apontava para Jesus. Nós precisamos perceber, inclusive ao lermos o Antigo Testamento, a cristologia do texto. Jesus presente de Gênesis a Apocalipse, e não apenas no início do Novo Testamento. Precisamos fazer sempre isso aqui, ó. Além de orarmos antes de começar a ler, colocarmos as lentes do Evangelho. Bem, nós vamos ficando por aqui, terminando a 8ª meditação. Não se esqueça de meditar nas demais. Nós temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp. Qual a diferença entre eles? No Telegram, nós vamos colocar alguns materiais. Já colocamos lá, tem 2 textos muito bons para serem lidos, muito bons, que foi em 2 meditações passadas, né, não lembro agora se é a 3ª ou a 4ª. Vale a pena entrar no grupo, porque no grupo do WhatsApp, se a gente coloca algum artigo, algum vídeo, algo relacionado à nossa meditação, se a pessoa entra, né, depois que aquilo foi colocado, ela perde. No Telegram, ela vai colocando para cima, ela consegue achar todo o material. Então, a gente vai usar o Telegram para isso. E no grupo do WhatsApp, de vez em quando, nós vamos abrir, as pessoas usam mais, é mais fácil, é mais comum. Então, ali, de vez em quando, nós vamos abrir o grupo para interagir, para conversar. Então, se você vai mergulhar conosco, entre nesses 2 grupos, tá bom? Não vai ficar aberto o tempo todo, na maior parte ele fica fechado, silencioso, para não atrapalhar a sua produtividade, mas às vezes nós vamos abrir sim para interagir, que isso também é muito importante, ok? Deus abençoe a todos. Michele, suas considerações finais. Foi um prazer, até a próxima. Um abraço a todos, Deus abençoe. Tchau.